Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. ...620 South Main Street, em Los Angeles, Califórnia, é um hotel de aparência discreta. Inaugurado em 20 de dezembro de 1924, o hotel de 19 andares e 700 quartos passou recentemente por uma reforma. Agora é conhecido como The Stay On Main e está em renovação há alguns anos, com previsão de reabertura para outubro de 2021. No entanto, se o hotel verá muitas reservas é uma incógnita, pois o local tem, digamos, um passado sombrio. Por quase 100 anos, o Stay On Main foi conhecido como Cecil Hotel, famoso por um número incomum de assassinatos, suicídios e mortes inexplicáveis. No início dos anos 1920, os hoteleiros americanos William Eyre, Charles Diggs e Robert Shopp reuniram seu capital e abriram o Cecil como uma acomodação ideal para viajantes e turistas. Projetado e construído no estilo Beaux Artes, o hotel ostentava um opulento saguão de mármore com vitrais, palmeiras em vasos e estatuárias de alabastro. Cada um dos hoteleiros trouxe uma vasta experiência empresarial, e parecia que o Cecil estava destinado ao sucesso. Porém, 5 anos após sua grandiosa abertura, a América mergulharia na ruína financeira com o colapso de Wall Street, marcando um dos dias mais sombrios da história do mercado de ações dos Estados Unidos. Não é surpresa que esse evento tumultuado tenha precedido um declínio tão mórbido. Mas, mesmo para um período tão deprimente da história, o Cecil parece ter sido centro de algum tipo de turbilhão sombrio, já que as mortes ocorreram em grande quantidade a partir de então. Em novembro de 1931, W.K. Norton, de 46 anos, tirou sua própria vida ingerindo veneno. Uma semana antes, ele havia se registrado no Cecil sob o nome de James Willis, de Chicago. Não se sabe por que Norton tirou a própria vida, mas especula-se que foi devido à crise financeira dos 2 anos anteriores. Menos de um ano depois, em setembro de 1932, Benjamin Dotic, de 25 anos, atirou na própria cabeça enquanto estava sentado em uma cama do Cecil. Uma empregada encontrou seu corpo na manhã seguinte, mas novamente não ficou claro por que o jovem decidiu tirar a própria vida, já que não deixou nenhuma nota. No final de julho de 1934, o ex-sargento do Corpo Médico do Exército, Louis de Borden, se registrou em um quarto do Cecil apenas para cortar a própria garganta com uma navalha no banheiro do hotel. Diferente dos 2 anteriores, o homem de 53 anos deixou várias notas, uma das quais citava problemas de saúde como motivo para suas ações, uma razão trágica, mas perfeitamente compreensível para tirar a própria vida. No entanto, é igualmente aterrorizante e bizarro que ele também tenha sido atraído para o Cecil nas últimas horas de sua vida. Na década seguinte, muitas outras mortes inexplicáveis ocorreriam, cerca de 1/3 delas envolvendo militares. Mas a natureza das mortes no Cecil não evoluiria até setembro de 1944, quando uma jovem chamada Dorothy Jean Purcell pareceu ser tomada por uma loucura temporária, mais terrível. Dorothy havia reservado uma estadia no Cecil com seu namorado de 38 anos, Ben Levine. Tudo estava bem até o meio da noite, quando Dorothy acordou com uma dor terrível. Logo percebeu que estava em trabalho de parto. Apavorada e confusa, arrastou-se para o banheiro do hotel, dando à luz silenciosamente a um bebê menino. Dorothy alegou posteriormente que não sabia que estava grávida e, por isso, não havia pesquisado o que esperar. Segundo ela, o bebê estava silencioso como um túmulo, levando-a a acreditar que era um natimorto. Em vez de acordar seu namorado ou pedir ajuda, Dorothy Purcell abriu a janela do banheiro e jogou o bebê para fora. O corpo do bebê foi encontrado mais tarde no telhado de um prédio adjacente, e determinou-se que ele ainda estava vivo quando foi jogado da janela.
Naturalmente, houve um nível palpável de indignação pública quando a história chegou aos jornais locais, e Dorothy Purcell foi rastreada e presa sob suspeita de assassinato. No entanto, após ser analisada por 3 psiquiatras, Dorothy foi considerada mentalmente confusa na época do nascimento e foi absolvida em janeiro de 1945 por motivo de insanidade. Por todos os relatos, ela não tinha histórico de problemas de saúde mental antes de se hospedar no Cecil e não tinha explicação para o evento em si. Parece uma coincidência horrível que algo assim acontecesse enquanto ela estava no Cecil Hotel, mas a questão permanece: haveria outras forças em ação que induziram tanto o parto de Dorothy quanto o estado confuso que se seguiu? Entre 1944 e 1962, várias outras pessoas tiraram suas próprias vidas no Cecil Hotel, todas envolvendo quedas. Um desses casos foi particularmente horrível, pois não tirou apenas uma vida, mas 2. Em 12 de outubro de 1962, Pauline Otton, de 27 anos, pulou da janela do seu quarto no 9º andar após uma discussão com seu marido separado, Dewey, que havia saído do quarto momentos antes. Em uma reviravolta horrível, Pauline caiu em cima de um pedestre, George Giannini, de 65 anos, matando-os instantaneamente. Como não havia testemunhas, a polícia inicialmente acreditou que Pauline e George tinham tirado suas vidas juntos, possivelmente como um tipo de pacto de morte bizarro. No entanto, logo foi determinado que Giannini estava usando sapatos na hora da morte e tinha as mãos nos bolsos. Se ele tivesse pulado, seus sapatos provavelmente teriam caído durante a queda ou no impacto, e suas mãos definitivamente não teriam permanecido nos bolsos. É incrível que um evento tão infeliz pudesse ocorrer. Não havia literalmente outra alma na rua naquele dia, e Pauline simplesmente aconteceu de cair perfeitamente sobre sua vítima improvável. Novamente, é pura coincidência ou havia algo mais em ação naquele dia? A próxima morte bizarra a ocorrer no Cecil foi a da aposentada operadora de telefone Gold Osgood, de 65 anos. Gold era bem conhecida na área e havia ganhado o apelido de Pigeon Gold porque alimentava os pássaros na vizinha Pershing Square. Ela era uma frequentadora regular. O local ao redor da praça ostentava perenemente o boné do Dodgers que ela parecia estimar tanto, mas em 4 de junho de 1964, um membro da equipe de limpeza de Cecil entrou no quarto de Gold e encontrou o lugar revirado, sementes de pássaros espalhadas por todo o quarto, algo que Gold sempre carregava consigo, e seu querido boné dos Dodgers estava deitado em uma poça de sangue, a poucos metros de seu corpo sem vida. Ela havia sido espancada, violada carnalmente e esfaqueada quase 30 vezes com uma grande faca serrilhada. Poucas horas após o assassinato, Jacqueline Gier, de 29 anos, foi visto caminhando pela Pershing Square com as roupas completamente ensanguentadas. Naquela época, a análise de DNA ainda não havia sido inventada, mas como havia uma trilha literal de sangue do quarto de hotel de Gold até a Pershing Square, era bem fácil deduzir que Jack era o assassino de Gold. Mas é aí que as coisas ficam estranhas. Apesar do assassinato estar conectado a uma série de outros homicídios na área, Jack alegou que não tinha memória de nenhum assassinato e que, de fato, havia desmaiado por algumas horas, levando a polícia a retirar todas as acusações contra ele. O que deveria ter sido um caso simples foi confundido e prejudicado por alguma influência misteriosa, interna ou externa, e mais uma vez, o Hotel Cecil estava inexplicavelmente envolvido de alguma forma. 2 mortes misteriosas por queda ocorreram no Cecil nos anos de 1975 e 1992, mas talvez a mais famosa de todas as mortes enigmáticas do Cecil seja a de Elisa Lau, uma estudante universitária canadense de 21 anos. Matriculada na Universidade de British Columbia, Elisa decidiu fazer uma viagem pós-natal para a Califórnia no início de 2013. Ela viajou sozinha de trem e ônibus intermunicipais, tirando um tempo para visitar o zoológico de San Diego e eventualmente chegando em Los Angeles em 26 de janeiro. 2 dias depois, ela fez check-in no Hotel Cecil, optando por um dos quartos compartilhados mais baratos no 5º andar. No entanto, apenas 1 ou 2 dias após sua estadia, seus colegas de quarto começaram a reclamar que Elisa estava exibindo um comportamento estranho. Como resultado, a equipe do hotel decidiu mover Elisa para um quarto privado, sem custo adicional. Vale a pena notar que Elisa havia sido diagnosticada anteriormente com depressão e transtorno bipolar, e estava tomando 4 medicamentos diferentes para combater os sintomas. No entanto, nenhum membro da família disse que ela tinha qualquer histórico de pensamentos suicidas.
Segundo eles, Elisa tinha suas próprias lutas, mas estava determinada a superar a adversidade e levar uma vida feliz e produtiva. No entanto, eles admitiram um incidente em que Elisa desapareceu por um breve período de tempo. Naturalmente, seus pais estavam ligeiramente preocupados com seu bem-estar durante uma viagem solo para a Califórnia e pediram a Elisa que se comunicasse com eles todos os dias. Elisa estava mais do que feliz em cumprir e ligava diariamente para compartilhar histórias de viagem e trocar declarações de amor. No entanto, em 1º de fevereiro de 2013, no mesmo dia em que ela deveria fazer o check-out do Cecil, a ligação diária não aconteceu. Os pais de Elisa ficaram cada vez mais preocupados até que, eventualmente, contataram a polícia de Los Angeles para relatar o desaparecimento de Elisa. A polícia agiu rapidamente, dirigindo-se ao Cecil para questionar a equipe do hotel. Vários membros da equipe de limpeza viram Elisa no dia em que ela desapareceu, relatando que ela estava sozinha e que nada parecia fora do comum. A polícia também falou com o gerente de uma livraria próxima que Elisa frequentou durante sua estadia. Ele disse que Elisa era extrovertida, animada e muito amigável, falando sobre os livros que estava comprando e se eles seriam pesados demais para ela carregar durante suas viagens. Em suma, está claro que Elisa estava sofrendo de problemas de saúde mental, pelo menos durante a manhã. Como seguimento, a polícia vasculhou o Cecil e a área circundante o melhor que pôde, usando cães farejadores e apoio de helicópteros, mas como não havia suspeita de crime, a polícia de Los Angeles não pôde revistar todo o hotel, deixando um detetive com a terrível sensação de que estavam a poucos centímetros de encontrar uma garota em grave e mortal perigo. Em 6 de fevereiro de 2013, uma semana após seu último avistamento, a polícia de Los Angeles distribuiu folhetos com a imagem de Elisa e chamou a atenção do público para o caso através dos meios de comunicação locais. Pouco mais de uma semana depois, sem nenhum progresso no caso, a polícia de Los Angeles divulgou imagens da última aparição conhecida de Elisa, capturadas pela câmera de vigilância de um elevador em 1º de fevereiro. O vídeo de aproximadamente 3 minutos mostra Elisa sozinha fazendo movimentos e gestos incomuns enquanto parecia se esconder no elevador. Também parece que Elisa estava tentando fazer o elevador se mover para escapar de alguém que a estava perseguindo. Alguns especularam que a paranoia poderia ter sido resultado da ingestão de algum tipo de droga de festa, como MDMA, enquanto outros sugerem que seu comportamento era típico de um episódio psicótico. No entanto, a sugestão mais perturbadora veio de um autoproclamado especialista em edição de vídeo, que afirmou que as imagens de CFTV foram adulteradas antes de serem divulgadas ao público. Além da óbvia obstrução do carimbo de Dateora, esse especialista afirmou que não apenas partes do vídeo foram deliberadamente desaceleradas, mas quase 60 segundos inteiros do vídeo foram apagados. Se isso for verdade, é bastante óbvio o motivo pelo qual isso pode ter sido feito: proteger a identidade de alguém que apareceu no vídeo. No entanto, ao mesmo tempo, poderia ser para proteger a pessoa responsável pelo desaparecimento de Elisa. 19 dias após o desaparecimento inicial de Elisa, os hóspedes do Hotel Cecil começaram a reclamar da baixa pressão da água em suas torneiras e chuveiros. Isso se somava às reclamações existentes de que havia um gosto e cor estranhos na água da torneira. Assim, na manhã de 19 de fevereiro, um funcionário da manutenção do hotel subiu as escadas até o telhado do hotel, com a intenção de inspecionar os tanques de 4.000 galões que abasteciam a água do hotel. 3 dos 4 tanques estavam completamente limpos de qualquer detrito ou bloqueio, mas ao abrir o quarto, o funcionário de manutenção soltou um grito aterrorizante ao se deparar com o corpo inchado e em decomposição de ninguém menos que Elisa Lam. 2 dias depois, o escritório do legista de Los Angeles divulgou uma declaração dizendo que a causa da morte de Elisa foi afogamento acidental, acrescentando que seu transtorno bipolar desempenhou um papel significativo em sua morte prematura. Embora as roupas que ela estava usando nas imagens de CFTV do elevador fossem encontradas no tanque com ela estava nua, sem explicação sobre como ela poderia ter entrado no tanque por conta própria. Ela aparentemente foi despida em algum momento, com uma substância parecida com areia cobrindo as partes do corpo que não estavam submersas na água. Essa substância nunca foi identificada e há muita especulação sobre o que poderia ser. A análise do corpo de Elisa mostrou que não havia evidências de trauma físico, agressão sexual ou suicídio. Os testes toxicológicos mostraram traços da medicação prescrita que ela estava usando, junto com uma quantidade muito pequena de álcool, mas nenhuma outra droga recreativa foi encontrada em seu sangue.
A quantidade de medicação prescrita encontrada foi ligeiramente menor que a dose efetiva, mas os especialistas acreditam que isso não foi suficiente para causar qualquer tipo de episódio psicótico e descartaram isso como causa da morte de Elisa. Todos esses detalhes certamente tornam o mistério muito mórbido. Talvez um dos aspectos mais desconcertantes do caso seja como Elisa entrou no tanque de água em primeiro lugar. A maioria das portas e escadas que levavam ao telhado do hotel estavam supostamente trancadas na época em que a jovem canadense desapareceu, e apenas os funcionários tinham os códigos de acesso e chaves para esses locais. Qualquer tentativa de forçá-las teria acionado um alarme na recepção do hotel, talvez até um alarme de incêndio se alguma das entradas fosse uma porta corta-fogo. É inteiramente possível que a escada de incêndio do hotel permitisse que ela chegasse ao telhado sem impedimentos, mas os cães farejadores só seguiram o rastro dela até metade da escada, indicando que ela deve ter usado uma janela aberta para subir no telhado, em vez da porta que estava a poucos metros de distância. Além disso, todos os 4 tanques eram cilindros de 4 por 8 pés apoiados em blocos de concreto, o que significa que não havia acesso fixo a eles, e os funcionários do hotel tinham que usar uma escada para verificar a água. Cada tanque era protegido por tampas de aço pesadas que seriam extremamente difíceis de recolocar adequadamente de dentro para fora. Essencialmente, tudo isso apontava para a ideia de que alguém ou algo matou Elisa e descartou seu corpo no tanque de água sem ser detectado por nenhuma das câmeras de segurança do hotel. De todas as mortes misteriosas que ocorreram no Hotel Cecil, a de Elisa nos dá o olhar mais detalhado e íntimo sobre o tipo de destino que poderia ter ocorrido com elas. É claro que, ao longo dos anos, muitos dos hóspedes do hotel sofreram episódios psicóticos ou apagões durante suas estadias, e há uma taxa muito maior do que em qualquer outro hotel do país. E apesar do fato de que essas mortes vêm ocorrendo há quase 100 anos, ainda estamos longe de oferecer explicações concretas para suas mortes prematuras. Talvez todos os assassinatos, suicídios e mortes enigmáticas tenham explicações perfeitamente razoáveis e lógicas, explicações que a ciência moderna poderia facilmente oferecer. Mas talvez haja algo mais sinistro em jogo aqui, que a verdade por trás do Hotel Cecil seja mais parecida com o Iluminado de Stephen King do que gostaríamos de admitir para nós mesmos. Isso aconteceu na minha primeira viagem a Las Vegas no início dos anos 2000. Eu normalmente moro no Reino Unido, mas meu trabalho em produção de palco significa que às vezes passo longos períodos nos Estados Unidos, geralmente em Nova York, mas ocasionalmente em Las Vegas também. Os trabalhos em Vegas pagam muito bem e trabalhar lá geralmente significa voar para lá na baixa temporada, ensaiando até o turismo aumentar novamente. A baixa temporada em Vegas tende a ser nos meses de verão, de junho a agosto, quando as temperaturas podem chegar aos 40 graus. Nós, britânicos, tendemos a nos sair mal em qualquer coisa acima de 30 graus, então você pode imaginar em que estado eu estava quando pousei pela primeira vez. Eu estava com um jet lag insano, suando demais e definitivamente um pouco mal, graças a todo o álcool barato que tomei no voo da Delta. Então, desmaiei quase assim que cheguei ao meu hotel. Algumas horas depois, fui acordado pela recepção do hotel, que me informou que houve uma reclamação de barulho contra mim. Achei que estava sonhando no início, a acusação não fazia nenhum sentido e aqui está o porquê, dado que era baixa temporada, o hotel estava praticamente deserto. Eu não achava que havia uma única outra pessoa no meu andar, quanto mais alguém no quarto ao lado. E isso além do fato de que eu estava completamente apagado pelas últimas horas. Então, tive aquele momento de desenho animado de esfregar os olhos e pensar, reclamação de barulho? Acordei um pouco e disse à senhora simpática que não sabia do que ela estava falando e que, se houvesse algum barulho aleatório vindo do mesmo andar, provavelmente teria me acordado. Afinal, eu estava exausto, mas não estava em coma. Acho que estava apenas cansado demais para perceber o significado das perguntas, mas ao longo da ligação, a senhora perguntou 3 vezes se havia mais alguém no quarto comigo. Com o tempo, parecia que eles tinham certeza de que havia alguém mais lá e estavam tentando me pegar ou algo assim. Foi muito bizarro, mas como disse, eu estava absolutamente exausto, então, dentro de alguns minutos após o fim da ligação, já estava de volta ao sono profundo. Acordei na manhã seguinte por volta das 4 da manhã, com um padrão de sono parcialmente bagunçado pelo jet lag, e me arrastei até o chuveiro. Só então,
com a água quente e o vapor acordando meus sentidos um pouco, lembrei da estranha ligação sobre a reclamação de barulho que recebi. Sequei-me, vesti-me e comecei a descer para o que é, sem dúvida, a melhor coisa de Vegas, os buffets de café da manhã 24 horas. Mas enquanto caminhava pelo corredor até o elevador, desacelerei e comecei a ouvir qualquer ruído que pudesse ter provocado algum tipo de reclamação. Nada. Estava morto de silêncio. Mas, novamente, o causador do barulho poderia estar dormindo naquele momento. Comi um café da manhã leve, chequei as instalações da academia e da piscina por um tempo, explorei a área circundante, geralmente matando tempo até voltar para o meu quarto por volta das 8. A essa altura, a coisa da reclamação de barulho estava na minha cabeça por um tempo e, como o hotel era um lugar tão esplêndido, a última coisa que eu queria fazer era incomodar a equipe da administração. Então, no meu caminho de volta, parei na recepção e perguntei sobre a reclamação. A recepcionista me disse que não podia me dizer exatamente quem fez a reclamação, nem de qual quarto veio, mas depois de usar todo o charme britânico que pude, ela me tranquilizou que a reclamação não veio de nenhum dos quartos do meu andar. Acontece que eu estava certo sobre ser a única pessoa no meu andar. Ninguém havia se registrado há pelo menos 15 dias e ninguém mais estava previsto para se registrar naquele andar por mais uma semana. Foi nesse ponto que confessei total confusão com a situação. Se eu era a única pessoa no meu andar, quem estava fazendo todo o barulho? Foi quando a recepcionista me perguntou pela quarta vez se havia mais alguém ficando no quarto comigo. As primeiras vezes só me causaram confusão, mas essa quarta ocasião me deu uma sensação distinta de afundamento no estômago. Havia mais de uma pessoa que parecia convencida de que eu tinha um visitante inesperado naquela noite. Por mais que eu não soubesse como isso era possível, a sensação de medo que tive foi muito, muito real. Passei a trancar minha porta o tempo todo nas próximas noites que fiquei lá. Isso definitivamente me assustou um pouco, não o suficiente para mudar de hotel, mas ainda assim me deu arrepios. Não acredito em fantasmas nem nada disso e, desde que minha porta estivesse trancada, eu estaria seguro, mas o incidente inteiro definitivamente ficou na minha mente por um tempo, pelo menos até os ensaios estarem em pleno andamento. Acho que estou postando para perguntar se alguém já teve experiências semelhantes ou se algum funcionário de hotel pode me esclarecer por que alguém poderia cometer um erro como esse. Espero que todos possam lançar alguma luz sobre isso em breve. Então, eu sou treinador de futebol aqui no Reino Unido há quase 30 anos. Há muito tempo, eu tinha uma boa chance de jogar em nível profissional e até fiz testes no Manchester City quando era adolescente. Isso foi antes de eles terem o dinheiro do petróleo. Hoje em dia, acho que nem teria chance. Mas, como muitos outros, uma lesão horrível me tirou de cena e tive que dizer adeus aos meus sonhos. No entanto, isso não significava que eu tinha que abandonar o futebol completamente. O futebol sempre foi minha vida, então decidi seguir uma carreira de treinador. Alguns anos depois, comecei a trabalhar para o Marinha AFC em Merseyside, principalmente ao lado de um cara que devia ter o dobro da minha idade. Ele tinha muito mais experiência e muitos mais contatos. Um dia, ele me fez uma proposta incrível. Um velho amigo dele tinha conseguido o cargo de técnico principal da seleção feminina de Belize, mas precisava de 2 pessoas para ajudá-lo. Ele pediu a ajuda do meu colega, que por sua vez me chamou. 8 semanas depois, após todos os tipos de vacinações e formulários de viagem, estávamos voando para Belize City para nos tornarmos a equipe técnica oficial de uma seleção nacional. Claro, eles nunca tinham jogado um jogo antes, mas vimos isso mais como um desafio do que como um obstáculo. Mas a viagem se revelou muito mais difícil do que apenas treinar alguns jogadores amadores. Na verdade, foi um pesadelo durante todo o tempo que estivemos lá. Primeiro, nossos voos para Belize City estavam marcados para o dia 9 de setembro de 2001. Então, passamos nosso segundo dia inteiro em Belize, não relaxando na piscina como deveríamos, mas grudados na TV no bar do hotel, assistindo horas de imagens dos aviões colidindo. Se nossos voos tivessem sido marcados para 2 dias depois, estaríamos no ar durante um dos eventos mais terríveis da nossa vida. Dizer que isso nos abalou é um eufemismo. O principal incidente aconteceu umas 2 ou 3 semanas depois, quando já estávamos acostumados ao trabalho de treinador.
Eu e meu colega do Marinho estávamos hospedados em um hotel meio decadente em Belize City, mas a comida e a bebida eram absolutamente fenomenais e tudo estava sendo pago pela Federação de Futebol de Belize, então não podíamos reclamar. O único problema era que as coisas ficavam um pouco selvagens mais tarde à noite. Vi mais de um cara mais velho de aparência europeia entrando em um quarto com uma garota belizenha muito atraente saindo talvez meia hora ou uma hora depois. Sei que é nojento, mas enquanto não nos incomodassem, não ligávamos. Algumas semanas depois de estarmos lá, fui acordado no meio da noite por um barulho rítmico repetitivo na parede perto da minha cabeceira. Instantaneamente, soube o que estava acontecendo e só me deixou mais enjoado quando ouvi uma voz profunda com sotaque americano dizendo coisas pervertidas. Deus ajude a garota que estava com ele, pensei, porque ela ficou calada o tempo todo. Acabei batendo na parede de volta e gritando algo como mantenha o volume baixo, amigo. Ele atendeu um pouco, não parando, mas pelo menos diminuindo o ritmo e abaixando a voz. Ainda nojento, mas melhor do que nada, suponho. Na manhã seguinte, recebo uma batida na porta e é a polícia de Belize querendo me fazer algumas perguntas. Claro, atendo ao oficial e, ao entrar no corredor, vejo sangue na porta do quarto ao lado. Há impressões de mãos ensanguentadas na porta, sangue em todo o puxador e pegadas de sangue se afastando dali. O mais estranho é que tudo isso teria sido isolado com fita adesiva na Grã-Bretanha, mas os policiais ali não se importaram em nos deixar contaminar a cena, ficando bem ao lado dela. Como se descobriu, o que eu estava ouvindo não era apenas o que parecia. O cara tinha estrangulado uma pobre garota antes de fazer isso com o corpo dela, a poucos metros de onde eu estava tentando dormir. Pode apostar que mudamos de hotel depois disso. Cerca de um mês depois, nosso time feminino enfrentou suas adversárias guatemaltecas no primeiro jogo internacional. Fomos esmagados por 12-0. 2 dias depois, jogamos contra El Salvador e os resultados foram um pouco melhores, perdemos apenas por 6-0. O presidente da Federação de Futebol de Belize nos demitiu depois do nosso discurso pós-jogo. Tentamos explicar que diminuir o número de gols sofridos era um grande feito para um time novo, mas ele não quis saber. Só queria vitórias, então estávamos fora. Voltamos ao Reino Unido a tempo de toda a agitação do Natal e lembro de passar aquele período tentando esquecer o assassinato. Toda a experiência foi uma das épocas mais surreais da minha vida e, se não fosse pelo assassinato que tentei dormir através dele, eu definitivamente faria tudo de novo amanhã. Durante meu ano sabático, decidi parar em Mianmar, Birmânia, por algumas semanas. Eles tinham acabado de abrir para o turismo pela primeira vez em cerca de 40 anos, o que realmente ofereceu a chance de explorar o lugar, por assim dizer. E a taxa de câmbio era tal que eu poderia estender minha viagem por cerca de 2 a 3 semanas se aproveitasse a moeda fraca do país. Acabei conseguindo um hotelzinho bem decente em Yangon a um preço que era um terço do que eu pagaria em Bangkok ou Chiang Mai. A única desvantagem óbvia era que o hotel estava realizando manutenção em alguns andares, então mencionaram que poderia haver um pouco de barulho durante a noite. Achei meio estúpido eles fazerem reparos no meio da noite, mas a uma tarifa de cerca de $2 por noite, eu dificilmente iria reclamar disso. De qualquer forma, tive uma ótima noite de sono, a cama era ótima, o banheiro também. Depois, desci para o café da manhã. Foi quando comecei a conversar com um casal de hippies espanhóis que me disseram que tinham sido acordados no meio da noite pelos homens da manutenção, que se desculparam e disseram que eles teriam que desocupar o quarto porque iriam desinfetá-lo com gás. E mal tinham dito isso, pareceu haver uma certa comoção no saguão do hotel. Era uma garota falando francês com a recepcionista. Eu não tinha ideia do que ela estava dizendo, mas parecia bastante urgente e a garota estava obviamente frustrada que ninguém conseguia entendê-la. Não pensei muito nisso enquanto saía para explorar Yangon. O calor e a umidade realmente me afetaram naquele primeiro dia, então, depois de pegar algumas frutas bastante exóticas em um mercado, voltei ao hotel para tirar uma soneca. Mas, quando cheguei, fui recebido pela visão do que era obviamente algum tipo de ambulância, junto com a garota francesa sentada nos degraus do hotel, chorando muito. Aconteceu que houve uma falha de comunicação entre os homens da manutenção e a equipe do hotel, e, como resultado, eles bombearam gás em um quarto onde havia um viajante hospedado.
Ele foi sufocado enquanto dormia, tendo ido dormir todo confortável na noite anterior, totalmente inconsciente de que nunca mais acordaria. Eu não descobri quem era a pessoa ou de onde ela era, só vi o saco de cadáver sendo levado do saguão para a ambulância, e naquele momento era óbvio que eles não estavam indo para o hospital, mas sim para o necrotério. Fiz o check-out do hotel no mesmo dia e só passei mais uma semana em Mianmar antes de voar para a Tailândia. Eu simplesmente não acho que eles estavam prontos para aceitar turistas naquela fase. Eles simplesmente não estavam acostumados com visitantes da mesma forma que os tailandeses ou vietnamitas. E, por mais que eu tentasse aproveitar o resto da minha viagem, foi algo que definitivamente lançou uma sombra sobre ela. Eu simplesmente me sinto terrível por quem quer que estivesse naquele quarto, tendo ido a um lugar novo e estranho para aprender e crescer como pessoa, apenas para ser morto pela pura e absoluta negligência de alguém. Minha mãe viaja muito a trabalho, então ela fica em vários hotéis diferentes. Ela estava em um voo curto de Nova York para Toronto e começou a conversar com um cara que tinha um trabalho semelhante ao dela, mas ele era de Toronto e estava visitando Manhattan a negócios. Minha mãe achou que poderia conseguir um negócio melhor do que o que ele estava conseguindo, ganhando muitos elogios de seus chefes no processo. Então, ela deu a ele seu cartão de visitas e disse para ele ligar para ela. Eles pousaram, se despediram, e minha mãe foi para o hotel onde ficaria naquela noite. Algumas horas depois, ela estava quase pronta para dormir quando recebeu uma ligação da recepção do hotel dizendo que meu pai estava lá para surpreendê-lo e perguntaram se poderiam dar uma cópia da chave do quarto para ele. Minha mãe não esperava por isso e, do jeito que ela conta, ficou um pouco brava porque ele aparentemente tinha me deixado, com 6 anos, com uma babá, sendo que eu tinha acabado de me recuperar de catapora. Então, ela ligou para ele perguntando o que estava fazendo ali, mas meu pai não fazia ideia do que ela estava falando. Ele estava em casa cuidando de mim e ela até podia me ouvir ao fundo para confirmar. Ela disse que ligaria de volta e foi até a recepção para ver o que estava acontecendo e quem estava fingindo ser meu pai. Quem estava esperando na recepção, fingindo ser meu pai, era o cara a quem ela deu o cartão de visitas. Como você pode imaginar, ela ficou assustada e muito brava, mas explicou calmamente ao concierge que aquele homem não era seu marido e que, se ele aparecesse novamente, deveria chamar a polícia. O homem tentou agir inocente, fingindo que apenas interpretou mal as intenções dela ou algo assim, mas ele poderia ter ligado para ela, poderia ter pedido à recepção para chamá-la. Havia muitas coisas que ele poderia ter feito se achasse que ela estava interessada em um caso de trabalho, mas não fez nada disso. Ele apenas tentou conseguir uma chave do quarto, presumivelmente esperando pegar minha mãe dormindo. Obviamente, minha mãe não conseguiu dormir depois desse encontro. Então, ela lembrou que tinha uma cópia do cartão de visitas do homem também. Ela não podia exatamente chamar a polícia, já que ele não havia cometido nenhum crime, mas poderia contatar a empresa onde ele trabalhava para tentar fazer com que ele fosse demitido por ser tão assustador. Mas quando ela ligou para o número no cartão, descobriu que era um número falso e que a empresa listada no cartão, que ela eventualmente conseguiu contatar, nunca tinha ouvido falar do homem em questão. Ele deu a ela um cartão falso, presumivelmente só para conseguir o dela. Ele nunca esteve no mesmo ramo que ela, mas o fato de ele ter conseguido enganá-la tão bem é incrivelmente assustador para mim. Como há apenas uma coisa mais assustadora do que um predador psicopata, que é um predador psicopata inteligente. Felizmente, minha mãe conseguiu voltar para casa na tarde seguinte, após a reunião de negócios, mas foi um susto e tanto. Agradeço a Deus que ela conseguiu sair de lá em segurança. Nos anos 2000, eu precisei voar para Regina, Saskatchewan, para uma conferência de marketing. Eu era um funcionário iniciante em uma grande empresa, mas eles concordaram em pagar minhas despesas de hotel se eu encontrasse algo dentro de um orçamento específico. Como você pode imaginar, eles acabaram me oferecendo um valor bem baixo, mas eu ainda consegui encontrar um bed and breakfast bem agradável que parecia ser uma operação familiar. Cheguei, fiz o check-in, tomei um banho e estava me secando ao ar livre enquanto escolhia a roupa para o dia seguinte, quando ouvi uma batida na porta do quarto. O lugar era basicamente uma unidade residencial convertida, então não havia telefones nos quartos ou algo do tipo.
Como eu não estava em condições de atender a porta, apenas gritei para quem quer que fosse: sim, está tudo bem. Do outro lado, ouvi a voz do proprietário dizendo: você pode colocar algumas roupas, por favor, obrigado. Eles não foram rudes ou nojentos, e o obrigado no final foi bem educado, mas mesmo assim fiquei parado como uma pedra pensando: o que, em nome de Deus, está acontecendo? Imediatamente, enrolei uma toalha em mim, tranquei a porta e joguei todas as minhas coisas de volta na minha mala. Saí correndo daquele bed and breakfast, reservei um quarto no Ramada Plaza e liguei imediatamente para a polícia. Acredite se quiser, o cara negou ter me filmado, espiado ou qualquer coisa do tipo, e ainda teve a ousadia de reclamar que eu saí sem pagar a conta. Eu disse aos policiais para perguntarem a ele como ele sabia que eu estava nu em um quarto de hotel privado. Eles disseram que me informariam sobre os próximos passos. Surpreendentemente, não houve nenhum. De repente, o cara não parecia tão interessado em cobrar a conta. Ele estava ocupado demais explicando as fitas cassete em seu escritório que mostravam imagens nuas de literalmente centenas de seus hóspedes. Não tenho 100% de certeza sobre o que aconteceu com ele depois disso, mas espero que ele pelo menos tenha perdido a licença do hotel ou passado um tempo na prisão. É uma coisa gravar pessoas sem consentimento, outra coisa completamente diferente é ser tão descarado sobre isso. Espero que aquele cretino seja atropelado por um ônibus. Durante o ano de 1887, começou a construção de um edifício de 2 andares de uso misto na cidade de Chicago. 5 anos depois, o proprietário informou aos investidores e fornecedores que pretendia adicionar um terceiro andar, projetado para servir como hotel para os muitos turistas que viriam à cidade para a próxima Exposição Mundial de Colombo, celebrando o 400º aniversário da chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo. A exposição foi um evento social e cultural influente que teve um impacto marcante na arquitetura, saneamento e artes de Chicago. A exposição consolidaria ainda mais a reputação de Chicago como a segunda maior cidade dos Estados Unidos, e o hotel foi nomeado para refletir isso, tornando-se o Hotel da Feira Mundial. No entanto, o Hotel da Feira Mundial se tornaria infame por outro motivo. Em vez de acomodar visitantes de todo o mundo, muitos dos quartos do hotel abrigariam apenas dor, sofrimento e morte, eventualmente recebendo um novo nome, o Castelo do Assassinato de Chicago. Herman Webster Mudgett nasceu em 16 de maio de 1861, em Gilmanton, New Hampshire. Sua genealogia mostrava que ele era descendente de alguns dos primeiros colonos ingleses a chegar à América do Norte. Nascido em uma família de fazendeiros, Herman frequentemente ajudava seu pai em suas tarefas como fazendeiro, comerciante e pintor de casas. Por todos os relatos, ele era um jovem educado e bem ajustado que não dava pistas da pessoa que viria a se tornar. Após se formar na Phillips Exeter Academy, Herman ingressou no Departamento de Medicina e Cirurgia da Universidade de Michigan, graduando-se em junho de 1884, após passar nos exames. Ele então voltou para sua terra natal em New Hampshire para se tornar aprendiz do Dr. Nevon White, um grande defensor da dissecação humana. Foi nesse período que Mudgett passou quase todos os dias na companhia de White, ajudando-o a dissecar centenas de corpos humanos para descobrir exatamente o que os matara. Foi aí que o comportamento de Herman pareceu piorar consideravelmente, pois os colegas de casa notaram que ele tratava sua jovem esposa de maneira abominável. Ela retornou a New Hampshire pouco depois, e parece que o casal manteve pouco contato após a separação. Sem o casamento para amarrá-lo a um lugar específico, Herman decidiu se mudar para Morris Forks, no estado de Nova York, na esperança de abrir um consultório médico lá. Pouco depois da mudança, um garoto desapareceu, sendo visto pela última vez na presença de Herman Mudgett. Naturalmente, Herman protestou sua inocência, e a força policial local pareceu acreditar em sua palavra, pois nenhuma investigação formal foi aberta. No entanto, os rumores de seu envolvimento no desaparecimento da criança persistiram, e Herman foi forçado a deixar a cidade para se proteger de represálias vigilantes. Herman optou por se mudar para Filadélfia, onde conseguiu um emprego em uma farmácia. Foi durante esse emprego que uma criança pequena morreu após tomar um remédio comprado na loja. Desta vez, a polícia iniciou uma investigação completa, e, apesar de novamente protestar sua inocência, Herman se viu como o principal suspeito do caso.
Mais uma vez, Herman decidiu fugir em vez de enfrentar uma possível condenação falsa, desta vez indo para a ventosa cidade de Chicago. Para evitar qualquer associação com os rumores e infortúnios que poderiam segui-lo para o meio-oeste, Herman decidiu mudar seu nome, e assim, em agosto de 1886, Herman Mudgett chegou a Chicago, mas desta vez se apresentando como Henry Howard Holmes, mais conhecido como H.H. Holmes. Em uma exploração inicial do lado sul de Chicago, Holmes descobriu uma farmácia na esquina noroeste da South Wallace Avenue com a West 63rd Street, em Inglewood. A proprietária, Elizabeth S. Olton, ofereceu a Holmes um emprego, e ele provou ser um funcionário trabalhador e diligente, tanto que não demorou para que Holmes fizesse uma oferta em dinheiro pela propriedade da loja. A oferta era generosa demais para recusar, e como Holmes havia realmente estudado na Universidade de Michigan com o marido de Lizzie Olton, eles ficaram felizes em vender. Pouco depois, Holmes começou a construção do Hotel da Feira Mundial. O piso térreo era metade loja e metade lobby de hotel, exatamente o tipo de coisa que se esperaria de uma acomodação de alto padrão. No entanto, o segundo andar estava longe de ser confortável ou acolhedor, com seu design e construção sugerindo que Holmes poderia realmente ser culpado dos assassinatos de crianças de que fora acusado. Holmes não estava construindo um hotel, mas sim algo semelhante a um matadouro humano. Enquanto o terceiro andar do hotel realmente tinha alguns apartamentos confortáveis, o segundo andar do Hotel da Feira Mundial consistia em várias salas de tortura elaboradas. Todas as portas e alguns degraus estavam conectados a um intrincado sistema de alarme. Sempre que alguém entrava no corredor ou descia as escadas, um alarme soava no quarto de Holmes. Havia mais de 100 quartos à prova de som e sem janelas, 51 portas que não levavam a lugar nenhum em um labirinto de corredores, alguns dos quais resultavam apenas em becos sem saída. Muitos dos quartos estavam equipados com escorregadores que levavam diretamente ao porão, onde Holmes instalou tanques de ácido, uma grande quantidade de cal vivo e um crematório para se livrar dos corpos de suas vítimas. A primeira dessas vítimas seria uma amante dele chamada Julia Smith. Ela e sua família se mudaram para o Hotel da Feira Mundial depois que seu marido conseguiu um emprego na farmácia de Holmes. Mas após o marido descobrir o caso amoroso, ele abandonou Julia e a filha pequena, deixando a esposa continuar o caso com Holmes. Para os observadores, parecia que H.H. Holmes tinha tudo, estava expandindo um negócio já bem sucedido e, com a adição de Julia e sua filha, tinha algo semelhante a uma família emergente para trazer satisfação familiar que combinava com seu sucesso financeiro. Mas no dia de Natal de 1881, os vizinhos notaram que H.H. estava sozinho para as festas. Quando perguntaram sobre o paradeiro de sua nova amante, H.H. começou a chorar, dizendo que Julia havia morrido durante um aborto e que sua filha enlutada havia sido enviada para viver com parentes. Chocados e solidários com o súbito luto, os vizinhos não fizeram mais perguntas, mas é mais do que provável que H.H. tenha submetido tanto a mãe quanto a filha ao seu método preferido de execução. Ele administrava uma dose pesada de clorofórmio e então trancava suas vítimas em uma câmara de gás improvisada no segundo andar da casa. Uma vez que tinha certeza de que a vítima estava morta, ele simplesmente a jogava nos tubos de cadáveres que levavam aos tanques de ácido do porão. Isso parece distinguir Holmes de muitos outros serial killers. Holmes aplicava um processo quase industrial ao seu trabalho. Outros assassinos sentiam prazer no processo, muitas vezes envolvendo-se em atos parafílicos de depravação. No entanto, Holmes parecia preferir estar o mais afastado possível dos detalhes sangrentos. Apesar de sua aparente aversão a derramamento de sangue, seu conhecimento anatômico lhe deu uma oportunidade incomum de lucrar com seus assassinatos, pois tinha muitos contatos na profissão médica. Holmes conseguia vender os restos mortais de suas vítimas para faculdades e laboratórios médicos. Mas esse tipo de açougue exigia muito trabalho e, se acreditarmos nas teorias sobre sua versão, fazia sentido ele contratar uma espécie de assistente para ajudá-lo em suas tarefas detestáveis. Foi assim que H.H. Holmes conheceu Benjamin Peitzel, um carpinteiro de profissão, mas com um passado criminal variado e rico. De alguma forma, Holmes convenceu Benjamin a ajudá-lo em sua onda de assassinatos. Um promotor distrital mais tarde chamou Benjamin de criatura de Holmes, o Igor para o Dr. Frankenstein de Holmes. No entanto, a dupla não se envolveu apenas em atividades violentas, eles também planejaram vários esquemas criminosos menos violentos, um dos quais era uma trama para fingir a morte de Benjamin.
Influenciados pela perspectiva de coletar a apólice de seguro de vida de $10.000, o esquema envolveria Benjamin se passando por um rico inventor chamado B.F. Perry. Esse personagem Perry contrataria uma apólice lucrativa e, em seguida, morreria em uma explosão trágica no laboratório, que deixaria seu corpo carbonizado e irreconhecível. Tudo o que Holmes precisava fazer era encontrar um corpo que tivesse aproximadamente a mesma altura e peso de seu comparsa corrupto e desfigurá-lo adequadamente. Mas Holmes teve uma ideia melhor. Ele acreditava que seria muito mais fácil reivindicar a apólice de seguro se usassem o corpo do verdadeiro B.F. Perry, o que significava uma sentença de morte para Benjamin. Logo depois, Benjamin foi nocauteado, coberto de benzina e incendiado enquanto ainda estava vivo. Seu sofrimento deve ter sido agonizante, trancado em um dos cofres do Hotel da Feira Mundial, com seus gritos abafados pelo isolamento acústico que revestia o exterior da sala, queimando até sua vida se extinguir. Com o corpo real do fictício B.F. Perry, Holmes facilmente coletou o pagamento fraudulento do seguro. Mas, a essa altura, Holmes havia manipulado tanto a esposa de Benjamin Peitzel que não apenas conseguiu convencê-la a dividir o dinheiro com ele, mas também a permitir que 3 de seus 5 filhos vivessem com ele no Hotel da Feira Mundial. Uma noite, 2 das meninas foram acordadas por Holmes, que as instruiu a segui-lo até um quarto vazio. Lá, Holmes forçou as 2 meninas a entrarem em um grande baú de couro, no qual ele havia feito um pequeno buraco. Depois de selado, ele conectou uma linha de gás ao buraco, enchendo o baú com gás até que ambas ficassem azuis por asfixia. Ele então enterrou os corpos das meninas em seu porão, mais 2 adições ao seu já considerável número de vítimas. Curiosamente, a queda de Holmes teve início com um cavalo roubado no Texas. Um ex-companheiro de cela tinha uma rixa a resolver, pois foi ele quem concebeu o esquema de seguro de vida que H.H. mais tarde usou em Benjamin Peitzel. Holmes prometeu a ele $500 pela ideia, mas nunca pagou. Quando a notícia chegou ao Texas de que um indivíduo muito astuto havia executado tal esquema, o ex-companheiro ficou furioso. Em vingança, o homem contou às autoridades texanas tudo o que sabia sobre a maldade de Holmes, esperando que fosse o suficiente para colocar seu ex-companheiro de cela de volta na prisão. Inicialmente, as autoridades tinham poucas evidências para condenar Holmes, mas havia um mandado de prisão pendente por roubo de cavalo, o que foi suficiente para extraditá-lo. A polícia do Texas então buscou a ajuda de seus colegas do Norte, que estavam mais do que dispostos a ajudar, dada a crescente quantidade de desaparecimentos suspeitos que pareciam orbitar Holmes onde quer que ele fosse. A polícia de Chicago estava particularmente preocupada depois que 2 de seus oficiais tropeçaram no segundo andar do hotel enquanto Holmes estava ausente. Naturalmente, Holmes mantinha todas as evidências incriminadoras trancadas, então os policiais não encontraram nada muito horrível, mas os corredores intermináveis, portas falsas e escadas que não levavam a lugar nenhum deram aos policiais a impressão de que algo muito incomum e muito errado estava acontecendo no Hotel da Feira Mundial, e que seu silencioso proprietário empreendedor não era bem o que aparentava ser. Holmes foi finalmente capturado em Boston, rastreado pela agência de detetives Pinkerton. Ele foi detido pelo mandado de roubo de cavalo do Texas, enquanto as autoridades invadiam suas muitas propriedades para realizar buscas rigorosas. No entanto, antes que pudessem retornar ao Hotel da Feira Mundial, ele misteriosamente pegou fogo, destruindo a maior parte das evidências. Holmes estava em Boston na época do incêndio criminoso, e seu assistente macabro Benjamin já havia falecido há muito tempo, então não há dúvida de que, mesmo até o fim, quando estava fugindo, H.H. Holmes ainda tinha um peão no jogo, alguém leal o suficiente para destruir o hotel antes que a extensão de sua depravação pudesse ser descoberta. Em outubro de 1895, Holmes foi julgado pelo assassinato de Benjamin Peitzel. A essa altura, estava claro que Holmes também havia assassinado os 2 filhos desaparecidos de Peitzel e era responsável por muitos outros desaparecimentos. Um júri de seus pares levou apenas algumas horas para condená-lo, e o juiz não perdeu tempo em sentenciá-lo à morte por enforcamento. Eu nasci com o diabo em mim, explicaria Holmes nos dias que antecederam sua execução. Eu não podia evitar ser um assassino, assim como um poeta não pode evitar a inspiração para cantar. O último pedido de Holmes foi ser enterrado a 10 pés de profundidade e envolto em concreto, porque não queria que ladrões de túmulos exumassem e dissecassem seu corpo, como ele havia feito com tantos outros.
Também é amplamente relatado que Holmes acreditava que, dado a magnitude de seus atos malignos, ele estava literalmente se transformando em Satanás. À luz disso, há uma boa chance de que Holmes se considerasse uma espécie de monstro sobrenatural, que não seria contido por um enterro humano regular. Apesar de um pouco estranho, o pedido foi concedido. No final, em 7 de maio de 1896, Holmes foi enforcado na prisão do Condado de Filadélfia, e talvez seja apropriado que sua morte tenha sido tão dolorosa e violenta quanto sua vida. Veja, o pescoço de Holmes não quebrou na queda, como deveria. Em vez disso, ele morreu estrangulado lentamente, contorcendo-se por um quarto de hora antes de ser declarado morto, 20 minutos depois que a armadilha foi acionada. É provavelmente uma das poucas consolidações que podemos obter da história de H.H. Holmes, saber que ele passou seus últimos momentos na mesma agonia aterrorizante que a maioria de suas vítimas sofreu. Mas, mesmo em morte, o mundo nunca estaria realmente livre do homem que se autodenominava Henry Howard Holmes. Não só seus crimes passaram para a lenda, pois ele regularmente aparece nas listas dos 10 piores assassinos em série sempre que surgem, mas quase 140 anos após sua onda de assassinatos, os direitos de livros e biografias detalhando sua vida estão sendo comprados por empresas de TV e cinema. E se realmente existe um inferno, o velho H.H. está olhando para cima, vendo sua imagem ainda aterrorizando os americanos todos esses anos depois. Isso pode muito bem curvar seus lábios em um sorriso perverso, mais satisfeito. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.